Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de mais um clássico da nossa literatura, não é? Olha só, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bom, antes de falar do livro propriamente dito, é bom a gente falar um pouquinho do autor, não é? O autor aí, Afonso Henrique de Lima Barreto, né? Ou, se você preferir aí, Lima Barreto. Bom, Lima Barreto era filho de mulatos, né? E nasceu no dia 13 de maio de 1881, né? E veio a falecer aí em 1922. Bom, Lima Barreto, ele teve muita sorte porque ainda na infância, um amigo de seu pai, percebendo ali todo o potencial que ele tinha, acabou investindo aí nos estudos primários do garoto, não é? Só que, infelizmente, para a infelicidade dele, ele acabou aí não cursando aí, não fazendo uma faculdade, né? Mas ele foi jornalista e também foi funcionário público. Bom, mas falando agora um pouquinho aí do estilo do livro, né? Um livro pré-modernista. Nota-se um certo tom irônico, né? Nesse livro aí de Lima Barreto, que inclusive é uma das características dele, né? E também de alguns outros aí, como Machado de Assis. Talvez até uma certa inspiração aí em Machado de Assis. E nesse livro, propriamente dito também, nota-se aí, em relação ao personagem principal, Policarpo Quaresma, uma certa referência ao Dom Quixote, né? Dom Quixote de La Mancha. É claro, o nosso Policarpo Quaresma, ele não tem aqueles sonhos dantescos, né, de cavalaria. Não, não. O Policarpo Quaresma, ele era exageradamente nacionalista, né? Ele amava aí o seu país. Policarpo Quaresma, ele tenta aí se engajar no exército, tenta ser um militar, mas ele acaba aí não conseguindo, não é? E ele acaba arrumando um emprego público, né? Na área militar, um emprego público na área militar, mais burocrático, né? Mexia ali com a papelada, tal, só de estar ali, né? naquele ambiente, onde era citado armas, onde era citado batalhas, para ele aquilo ali já era o suficiente, né? Ele queria respirar aquele ar ali de patriotismo, né? Para o Policarpo Quaresma, né? Essa ideia militar, né? Tem essa pegada patriota, né? É interessante também falar um pouco, né? No livro ele fala um pouco também da sociedade daquela época, né? Que época, né? A gente está falando aí, o livro ele é ambientado no início da República no Brasil, né? Que vai aí entre 1889 e 1900, né? Mais propriamente dito, ele fala aí do último governo militar, né, do início da República aí, que é o Floriano, né, Floriano Peixoto. Bom, mas enfim, vamos falar um pouquinho da sociedade. Nota-se aí que ele faz muitas referências sociais na época, né? Ele mostra muito, né, como era com o comportamento, né, as convenções. Por exemplo, tem um momento em que toda a vizinhança fica olhando espantada, né? Um tocador de violão, né? O nome dele é Ricardo Coração de Leão. Um tocador de violão entra na casa de Policarpo Quaresma, né? Inclusive estava ensinando ele aí a tocar um instrumento. E as pessoas ficam indignadas, né? Como pode um capadócio frequentar uma casa tão digna, né? Tão ilustre, né? Usam aí a palavra capadócio aí para, né, um eufemismo aí para dizer que era um cara de pouca inteligência, né? Uma pessoa pobre e tal, né? Então existe essa ideia, né, do valor do que é de fora, né? O valor no caso aí do piano, por exemplo, né?
O cara tá indo lá ensinar ele a tocar violão. Não já se viu violão, né? Instrumento, um instrumento de pobre, né? De um capadócio, né? Não, tinha que aprender a tocar violino. Também tem um caso da Ismênia, é bem interessante, né? A Ismênia, assim como a mulher da época, de modo geral, era criada focando no casamento, né? Focando em ser mãe, em ser dona de casa. E a Ismênia, ela infelizmente, ela foca muito nesse casamento e o noivo dela desaparece. E ela acaba ficando louca, né? Ficando deprimida e ela acaba aí morrendo no final. Mas enfim, vamos falar um pouquinho mais então do nosso personagem, né? Então Policarpo Quaresma, ele tinha esse patriotismo gigantesco, né, dantesco. Tudo que era do Brasil era super valorizado para ele e tal, né? Falar dos rios, então, para ele nem se fala. Vai falar que o rio Nilo era maior que o Amazonas, era perigoso arrumar briga com ele, né? O rio Amazonas era o maior rio, né? E ele colocava ali várias teorias, né, para explicar tudo isso. E em um determinado momento, é uma cena tragicômica, ele está lá fazendo o trabalho burocrático dele e ele acaba traduzindo um documento inteiro para o tupi, né? Inclusive língua que ele queria que fosse a língua nacional, a língua falada no Brasil. Mas no momento que ele faz essa tradução, né? Ele está meio esquecido ali, ele está pensando na vida dele e acaba cometendo esse pequeno erro e ele manda o documento junto com o resto da papelada. A partir daí, a vida dele começa a ficar complicada, né? Já se viu, né? Funcionário exemplar, né? Mandar um documento todo em tupi, que é isso, né? E vai chegar um determinado momento que ele é internado, né? Ele é internado no hospício. Ele acaba sendo taxado como louco. Aí ele acaba ganhando a aposentadoria dele, né? Consegue a aposentadoria e tal, e ele vai morar aí num sítio, ele compra um sítio um pouco afastado aí da capital, chamado Sossego. Só que sossego mesmo ele não teve, né? O sítio, ele, por mais que valorizasse a terra do Brasil, a melhor terra do mundo, uma terra produtiva, né? Tinha saúvas. As formigas acabaram com tudo a plantação dele, era complicado, foi uma coisa horrível, né? E ainda o produto dele ele ia vender, era tanta taxa que, né? Existe aí uma bela de uma crítica, uma denúncia, né? Era tanta taxa que tinha que pagar tanto imposto que o produto dele acabava sendo desvalorizado, né? O único produto que ele consegue vender é o abacate e acaba sendo desvalorizado. Chega um momento que estoura a guerra, né? A guerra da Armada. A nascente marinha brasileira, alguns homens aí tomam um navio e ameaça, né, bombardear a cidade se Floriano não deixar o poder. E aí que o nosso Policarpo Quaresma vai se engajar no exército, né? Ele vai se engajar do lado do governo, claro. E infelizmente é nesse ponto que ele vai ter uma triste decepção. É nesse ponto que ele vai ter aí o triste fim, né? É claro, eu não vou comentar o final agora, não é? Mas não deixe de ler então aí esse belíssimo clássico da literatura nacional. O triste fim de Policarpo Quaresma, do nosso Lima Barreto. Bom, pessoal, então é isso e até a próxima. Boa leitura!